Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que, olha, desafia praticamente tudo o que a gente pensa que sabe sobre liberdade. Vamos explorar a filosofia de Eliphas Levi, um pensador do século XIX que nos apresenta um conceito de liberdade que é, ao mesmo tempo, super exigente e, no fim das contas, profundamente libertador. Bora lá? Para começar, vamos a uma pergunta que parece ter uma resposta óbvia, né? O que é ser livre? A maioria das pessoas diria: é fazer o que eu quiser na hora que eu quiser. Mas e se essa ideia de liberdade for, na verdade, a maior das prisões? E é aí que Levi chega e, pá, lança essa frase que parece virar nossa lógica de ponta cabeça. Liberdade é obediência à lei. Peraí, como assim? Obediência e liberdade não são o oposto uma da outra? Pois é, exatamente esse paradoxo fascinante que a gente vai desvendar agora. Para entender como isso é possível, a gente precisa primeiro ver como Levi redefine a própria palavra liberdade. Ele começa fazendo uma distinção que, olha, muda tudo. Levi basicamente divide o conceito em dois. De um lado, a gente tem a licença, que é esse impulso de fazer o que der na telha, o que ele enxerga como a tirania dos nossos próprios desejos, uma servidão ao egoísmo. E do outro lado, a gente tem a verdadeira liberdade, que é uma vitória moral, a guardiã do dever, algo que nos constrói em vez de nos destruir. A liberdade máxima para o Levi não é o caos. É um alinhamento tão perfeito com a ordem do universo que não existe mais conflito. A questão não é mais se rebelar contra a lei, é a gente se tornar a própria lei. Tá, mas como se chega nessa liberdade? Para Levi, ela não é um direito que nasce com a gente, mas uma conquista. E ele nos dá 3 ferramentas para construir essa liberdade: dever, razão e vontade. O caminho que o Levi propõe é ativo, sabe? Ele inverte completamente a lógica. Em vez de sair por aí exigindo direitos, o começo de tudo é cumprir os deveres. Depois, usar a razão para entender por que esses deveres são justos. E, finalmente, a vontade entra em cena para a gente agir. A lição aqui é poderosa. A liberdade não é algo que se recebe, é algo que se constrói. E aqui vem mais um paradoxo. Para o Levi, o dever não restringe, ele expande. Pensa, por exemplo, num músico. As regras da harmonia, as escalas, elas não prendem o músico. Pelo contrário, elas dão a ele o poder de criar. Da mesma forma, o dever nos dá estrutura para que a verdadeira liberdade possa florescer de verdade. E a razão é a chave que abre essa porta. Sem ela, a liberdade vira aquela licença destrutiva que a gente viu antes. A razão é o que nos permite diferenciar um impulso cego de uma ação justa. Para o Levi, a conclusão é simples: uma liberdade irracional simplesmente não é liberdade. Com essas ferramentas em mãos, agora é preciso conhecer o adversário. Levi descreve essa jornada para a liberdade como uma batalha interna, uma verdadeira guerra contra uma força poderosa que ele chama de fatalidade. A fatalidade é basicamente o piloto automático da nossa natureza. São os instintos, as paixões cegas, os hábitos que nos governam sem que a gente nem perceba. É a força que nos puxa para baixo, para o caos, aquela vertigem do abismo. E o oposto da fatalidade é a liberdade moral. E veja bem, ela não é um estado de paz e tranquilidade, mas um esforço constante. É uma luta diária para a gente se elevar acima dos próprios instintos. Uma vitória que precisa ser reconquistada a cada momento. E essa luta constante nos leva ao ideal máximo da filosofia de Levi. A visão de um indivíduo que alcançou a liberdade perfeita, uma figura que ele chama, de um jeito bem audacioso, de homem-deus. Esse indivíduo livre vive sem nenhum conflito interno. Para ele, não existe mais aquela tensão entre direitos e deveres, porque a sua vontade pessoal e a justiça universal são a mesma coisa. Fazer o que é certo não é uma obrigação, é o seu maior prazer. Ele não obedece mais a uma lei externa, ele é a lei. E aqui, finalmente, o paradoxo se resolve. Para este ser ideal, obedecer e ser livre não são mais coisas opostas, são exatamente a mesma coisa. A vontade pessoal e a vontade universal se tornam uma só. Resumindo tudo, a mensagem de Levi é muito clara. A liberdade não é um presente que a gente recebe de bandeja, é uma vitória conquistada na batalha contra as nossas próprias paixões e a nossa própria ignorância. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para reflexão. A visão de Levi nos desafia a reconsiderar tudo.
E se a verdadeira liberdade não tiver nada a ver com quebrar regras externas, mas tudo a ver com o domínio sobre si? É uma ideia que, se a gente levar a sério, pode mudar completamente a forma como a gente vive.